Olá pessoal, hoje é o dia da nossa quarta aula de Unity. Hoje a gente vai estar caindo mais na parte de orientação a objetos mesmo. A gente vai estar falando sobre movimentação de objetos, sobre o transform de um objeto, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes de iniciar a aula mesmo, é um negócio que eu me esqueci de mostrar já nos primeiros tutoriais, uma coisa incrível que a Unity tem, a maioria já deve saber disso, né? Mas para quem ainda não sabe, eu vou só criar um script C# e vou dar já o nome do nosso script. Tuto transform, pode ser algo assim. Aqui no inspetor, do lado direito do nome do nosso script, vocês conseguem ver um livrinho com uma interrogação nele. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser levados a uma documentação que está incluída já na instalação da Unity. Então não é necessário ter conexão com a internet para visualizar ela. Ela pode ser vista no site da Unity, mas ela já vem instalada quando você instala em GIMP. Então isso facilita muito, porque tudo que tu precisa está aqui, né? Então é bem interessante isso. É muito útil também. Então, qualquer comando que vocês não saibam a definição e eu apresentar eles aqui na aula mais por cima, né? Então, vocês só digitam o comando lá ou a palavra exata, a keyword exato que vocês queiram saber lá na documentação. Vocês vão ter uma lista de funções que contenham essa palavra, então vai ser bem interessante para dar uma continuidade nos estudos, mais assim por conta própria, né, por parte de vocês. Então, eu peço desculpas por ter esquecido isso, né, uma coisa fundamental para todo mundo que está estudando Unity é essa documentação, né, mas então agora vocês, quem não sabia ainda dela, já tem esse conhecimento, então, a partir dessa aula. Então, como eu falei, o que a gente vai estar fazendo hoje vai ser criar uma movimentação de um cubo. A gente vai iniciar com um cubo e a gente vai movimentar ele com as setas direcionais WASD, as mais usadas atualmente. Então, para começar, eu vou na aba Game Object, Create Other e vou criar um cubo. Primeira coisa que vocês percebem no inspetor é o transform. O transform ele contém informação sobre posição, rotação e escala desse nosso objeto. Então tudo é possível visualizar e armazenar e manipular esses valores. Então todo objeto na cena tem o transform. Então aqui vocês podem ver a posição, a rotação e a escala. Um conceito também que eu vou apresentar para vocês nessa aula e vai ser visto muito em diante, né? De agora em diante, vai ser o Vector Tree, ou um vetor 3. O vetor 3, ele é como se fosse um array que armazenasse três valores. X, um de x, um de y, um de z. Então a posição é um vetor 3, ele contém o vetor x, o vetor y e o vetor z. A rotação é um vetor 3, contém o vetor x, y, z. A escala é um vetor 3, né? Então o vetor 3 também é uma variável da Unity. Você pode declarar ela no inspector. Então eu vou já mostrar isso para vocês agora. Só abrir aqui rapidinho meu modo develop. Mostrar esse negócio de Vector Vector Tree. Então aqui eu vou criar uma variável tipo vetor 3 public vector tree, é assim que a gente define uma variável vetor 3 e o nome dela vetor 3. Se eu salvar e anexar isso ao nosso cubo, eu vou renomear o cubo para player. Para quem não lembra, é tecla F2 para renomear mais rapidamente.
Vocês já podem ver esse vetor 3, ele contém os valores de x, de y e de z. Então aqui vocês estão vendo a posição desse cubo, né? Os valores, os floats feinhos. Então a gente vai armazenar, só para uma abordada mais estudada assim, né? A gente vai armazenar os valores da posição nesse nosso vetor 3 aqui. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Vamos fazer isso no start. O nosso vetor 3, a nossa variável, vai ser igual à posição do nosso objeto. Então, como é que a gente vai chegar até a posição? A posição está dentro do transform. Então, para começar, a gente digita transform, ponto. E agora, o vetor 3 que a gente quer daqui. Ponto. Position. Então, salvando isso aqui. Quando a gente der play no nosso jogo, os valores da nossa posição já estão aqui no nosso vetor 3. Podíamos fazer ao contrário também, a gente podia movimentar o nosso objeto através do vetor 3, né? Para isso, a gente simplesmente faz o contrário. A posição transform.position vai ser igual ao nosso vetor 3. Então é o nosso vetor 3 que vai comandar toda a movimentação. Uma coisa que vocês vão poder perceber é que o nosso vetor 3 ele é 0. É inclusive uma definição já quando você digita vector tree no monodevelop e digitar o ponto, você já vai ter a opção 0. Então é um vetor 3 que tem em todas as suas coordenadas o valor 0. Então o que vocês vão poder perceber aqui é que a gente tem um vector tree.0 aqui, todas as coordenadas 0, e a nossa posição não é 0. Quando a gente der o play, a gente já vai perceber o nosso cubo movimentando para a posição 0, 0, 0. Ó, viram? Se eu mudar os valores aqui no vetor 3, eu coloquei na void start, então na void start só no início é que vai ser movimentado o nosso cubo para a posição do vetor 3. Então a gente tem que colocar isso na void update, ou seja, a cada frame vai atualizar isso. Então dando play aqui e movimentando aqui, vocês já podem perceber que a gente está movimentando pelo vetor, né? Então o vetor 3 pode ter toda essa bola toda, né, de mover o cubo. Bom, agora que vocês já tiveram o conceito do vetor 3, um conceito até que tomou bastante tempo, né, mas é uma coisa muito útil, então tem que ser bastante definida. Inclusive temos vetor true, que armazena valores só de x e y, então um caráter mais 2D, né. Temos até vetor 4, que já é coisa de quaternion, de rotation e umas coisas mais aprofundadas. Então eu vou resetar por mim mesmo a posição, a rotação e a escala desse player aqui nessa engrenagem reset. Outra coisa, todo componente tem esse livro aqui, então se você clicar nele, você já vai ter uma abordada muito legal aqui, né? O problema é que tudo em inglês, né? Mas você só jogando o translator, como está tudo muito bem redigido em inglês, você vai ter uma tradução muito boa. Então aqui dá uma abordada bem legal em todos os componentes que você anexa ao seu objeto. Então o nossa transform já está anexada. O que a gente vai fazer aqui é mover com WASD. Então para isso a gente vai estar usando inputs. Inputs são, por exemplo, temos aqui na Abedit Project Settings Input. Temos, por exemplo, o input do Fire1. Fire1 nada mais é que quando ele vai ficar esperando pelo input do Fire1. Então, ele vai receber um valor de que esse Fire1 foi ativado. E como é que a gente ativa isso? É clicando com o botão esquerdo no mouse. Então, ele aguarda por esse input. E quando esse input for acionado, ele vai executar uma ação, por exemplo, no comando if. Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar mais inputs.
A gente vai adicionar input WASD. Não é a única opção que temos para fazer isso, né? Então temos mais de uma opção, mas vamos fazer aqui pelo input, só mudando aqui o size dele de 17 para 21. E a partir desse segundo jump, a gente começa a modificar. Primeiro modificamos o name, que é como a gente vai chamar o input no nosso código, então a gente tem que saber esse nome aqui. Positive button é a tecla que precisa ser pressionada para esse input ser ativado. Então a gente está falando do W, então a tecla para ativar esse input vai ser o W. Aqui vamos fazer o S, a tecla é o S. A, tecla A e D, tecla D. Ok, nossos inputs estão prontos. Vamos voltar aqui para o monodevelop e a gente vai então chamar esses inputs, começando com o W. If input ponto get button, e aqui vai o nome do nosso input. Esse é o nome que eu falei pra gente não esquecer depois, que seria o W. Então é bem simples, né? If input ponto get button. Então se esse input receber o valor de que o W foi pressionado, receber um true, por exemplo, da tecla W, receber que foi acionada, então ela vai executar toda a ação que tiver entre as nossas chaves. No caso seria movimentar o nosso cubo. A gente vai movimentar o cubo usando a função translate. Então a translate faz o movimento do nosso cubo, transform.translate. Ó, se vocês prestarem atenção aqui, você já pode ler flight translate, abre parênteses, unity engine.vector3. Então ele já pede um vetor 3 para movimentar através do translate. Agora, minimizando por um segundo, voltando aqui no nosso cubo, precisamos ver qual é que vai ser o eixo que vai mover esse nosso cubo para frente, o que seria a nossa frente. Então, digamos que seja aqui. Vocês podem ver lá no componente transform, é o Z que está movimentando. Então a gente vai movimentar o Z quando pressionar o W. Então abrimos os parênteses aqui, vou fechar o código. Começando com X, Y e Z, né? Se eu não quero movimento em X, eu deixo o valor dele em 0. Se eu não quero movimento em Y, eu deixo o valor em 0. Se eu quero movimento em Z, eu ponho um valor maior do que 0. Então seria, por exemplo, vamos fazer assim, uma velocidade que vai ser definida por uma variável, um float, né, que a gente vai alterar em game. Então aqui a gente vai usar velocidade move, movimento. Teremos a velocidade da rotação depois. Vamos criar essa variável, vai ser um float velocidade move. Na void start, vamos definir um valor para essa velocidade, para a gente não ter que sempre aumentar esse valor de 0 para poder movimentar o nosso cubo, porque aqui o valor vai ser 0, né? Quando criamos, esse valor vai ser 0 dessa nossa float velocidade move, então a gente sempre vai estar aumentando esse valor antes de poder mover o cubo. Isso é meio chato, então a gente pode predefinir um valor mínimo não, mas o valor inicial. Então a gente simplesmente chama a nossa variável e iguala ela a algum valor, por exemplo 1.0f. Podemos salvar isso aqui e testar, e se eu não me engano, se não der nenhum erro, a gente já vai perceber que a gente pode controlar o cubo. Aqui a gente já tem a velocidade move, o valor está igual a 0, mas quando o jogo iniciar vai ser igual a 1. Então quando eu der play, nossa velocidade move mudou para 1. Se eu apertar a tecla W, nosso player move. Interessante, né? Agora vem uma parte que às vezes alguns usuários do Unity tendem a complicar no entendimento, que seria multiplicar essa variável por time.delta time.
Esse código time.deltaTime faz com que a movimentação, a quantidade de movimento não seja igual em um computador mais rápido, não seja maior em um computador mais rápido do que é num computador mais lento, né? Porque no computador mais lento a gente tem um movimento mais travado, tudo mais. Então, o que essa variável faz é fazer com que não haja essa alteração de movimento. Ela, como diz a documentação, ela expressa que quer que o objeto se mova 10 metros por segundo, por exemplo, e não 10 metros por frame. Então o movimento depende de segundos e não dos frames, porque a gente sabe que um computador mais alto, tem mais top de linha, né, tem o frame rate mais alto, que é a quantidade de frames por segundo mais alta. E um computador mais lento tem um frame rate mais baixo. Então, se dependesse do frame rate, o computador mais rápido seria muito mais ágil, né, na movimentação. Então, isso faz com que não exista essa diferença. E esse time.deltaTime, ele é o tempo em segundos que o último frame demorou para ser completado, né? Então, é isso que significa o time.deltaTime. É um valor, no meu computador baixo, é 0.01, geralmente. Agora, então, multiplicando 1 por 0.01, a gente vai ver que a velocidade do movimento diminuiu, né? A velocidade do nosso cubo diminui bastante, ó. Vocês podem perceber. Mas, simplesmente aumentando aqui, a gente já tem uma velocidade mais alta. Então, eu vou setar esse valor inicialmente para 5, que vocês podem ver que está 4.99 e não está mais tão lento. Então, eu vou colocar na void start igual a 5.0f. Eu vou salvar isso. Então o W a gente já tem configurado. Agora simplesmente vamos copiar esse código. Ctrl V. E agora a gente tem a nossa outra input, que é a S, que é para mover o nosso cubo para trás. Então a gente substitui simplesmente por S. E aqui, como a gente quer mover para trás, a gente quer uma aceleração negativa. Então simplesmente colocamos um valor de menos na nossa variável de velocidade. Isso vai fazer com que possamos mover o nosso cubo para trás, apertando W para frente, apertando S para trás, né? Muito simples. Então a gente já tem essa funcionalidade incluída. Agora faremos a rotação. Agora não vamos mais usar o translate é para o movimento. Input.get button. Vocês poderiam copiar o código sem problema nenhum. Então agora vamos começar com o A. Lembrando que o input A recebe a tecla A. Então quando a gente pressionar a tecla A, esse input vai ser ativado e vai ser realizado a nossa movimentação, nossa rotação. Então o que a gente vai fazer aqui é transform.rotate, não mais translate. Antes de continuar, eu vou criar uma velocidade, uma variável de velocidade para rotação. Então, public float velocidade rot. Vou na void start colocar um valor a ela, para que não seja 0, de 2.0f, por exemplo. Depois eu aumento ou diminuo dependendo da nossa demanda. Agora vamos voltar aqui, pegar a ferramenta de rotação aqui, ou pressionando a tecla E, e a gente vai ver qual é que é o eixo que move que rotaciona o nosso cubo no eixo desejado. Então, o X não é, Z não é, então sobra o Y. Vocês movimentam esse eixo, então vocês podem ver no componente transform o valor de Y alterando, né? Então a gente vai usando o mesmo esquema do translate, os valores são iguais, né? Parecidos, para não dizer iguais. Eu queria fazer o mesmo esquema de antes, X, Y e Z. Então, mesmo esquema do translate, recebemos valores de X, de Y e Z. Nós não queremos movimentação nem em Z, nem em X, então simplesmente setamos os valores para 0. Aqui a gente vai colocar no mesmo esquema do translate a nossa variável, agora a velocidade rot,
e multiplicar novamente pelo time.deltaTime. Mesmo sendo a rotação, a gente não quer que num computador mais rápido o objeto rotacione mais rápido, né? Então não queremos isso. Sempre em movimentação é muito aconselhável usar a multiplicação pelo time.deltaTime. Movimentação, rotação. Então isso é muito útil. Então muito útil e deve ser usado. Tá aí para ser usado e deve ser usado. Vamos ver se está tudo certo. Pressionando o teclado, vocês podem ver que está rotacionando muito devagar e ainda para o lado errado, né? Então, o A tem que ter uma velocidade J negativa para ele rotacionar para o lado contrário e uma velocidade bem mais alta, até vou chutar 20 floats. Acho que eu botei bastante demais, né? Mas vamos ver aqui. Até que não está tão alto. Ó, vocês já podem mover o cubinho, né? Mover ele para trás, mover aqui no eixo Y, né? E executar o movimento e a rotação dele e andar por aí. Não sei se vocês vão estar vendo o meu game rodando aqui embaixo, porque o meu gravador de vídeo tem alguns problemas em executar aplicações de jogos. Não sei se é só em tela inteira, né? Mas caso não estiver funcionando, fica aí só o toque, caso vocês não estiverem vendo só uma parte preta aqui. Então a gente continua aqui. Nosso só está configurado. Vamos simplesmente copiar esse código, inserir aqui o nosso input D, tirar o sinal de negativo e salvar o nosso script. Devemos ter agora um cubo totalmente configurado para movimento. Vocês podem inclusive movimentar ele por aí. É muito legal isso, né? Quando a gente vai aprendendo coisas novas. Então a gente já pode movimentar esse nosso cubo. Se ele tivesse umas animações, poderíamos chamar as animações. Isso eu vou ensinar com certeza em outras aulas. Por algum motivo a movimentação aqui está bem travada, deve ser por causa da gravação, mas está dando para ilustrar. Então é isso, esse nosso tutorial de Transform fica por aqui. Então vocês já estão sabendo agora como movimentar esse nosso cubo, esse nosso objeto. Eu vou estar voltando provavelmente com uma parte 2 desse tutorial, ensinando a fazer uma câmera em terceira pessoa primitiva, sem detecção de colisão nem nada. Uma coisa bem primitiva mesmo, né? Então eu vou estar mostrando isso provavelmente na parte 2 desse tutorial. Então eu espero que vocês assistam a parte 2. Um abração e até a próxima. E obrigado por estarem acompanhando essa série. E é isso. Um abraço.